Olá, bom dia a todos. Pela primeira vez estou aqui fazendo essa transmissão pelo Instagram. Se você não conhece o Facebook, o canal no YouTube, você pode estar acessando e conhecendo. Lá eu faço transmissões ao vivo, porém aqui no Instagram é a primeira vez. Eu gostaria de ler um versículo da Escritura, da Bíblia, em forma de síntese, isto é, resumidamente, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Apenas uma reflexão rápida para que você possa refletir sobre esta realidade. Está escrito assim: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então nós vemos aqui, nesse texto e este livro, só ressaltando para vocês, que esse livro é um livro transitório, certo? É um livro onde tem uma transição de lei e de graça. Capítulo 1, versículo 17 de João, nós encontramos o seguinte fato: Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E em Efésios capítulo 2 e o versículo 8 diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós vemos aqui, nesse livro, uma transição do judaísmo com a igreja, certo? O período pós-mosaico. Então, nesse período aqui de transição, nós encontramos alguns fatores, alguns fragmentos nesse livro histórico, não doutrinário, mas com princípios. Encontramos nesse livro histórico uma coisa bem interessante que mostra nessa transição algum dos primeiros cristãos impondo sobre os primeiros salvos uma questão da circuncisão, certo? Era um ritual da lei mosaica e colocava a condição, aqui eles estavam colocando, dizendo que se ele não se circuncidasse, eles não poderiam se salvar. Então nós vemos aqui, caro amigo telespectador, que infelizmente hoje existem algumas regras, algumas leis, alguns dogmas, alguns costumes e algumas tradições religiosas que impõem também sobre os seus membros regras dizendo: se você não praticar isso, você não pode se salvar. Se você não fazer isso, você não pode se salvar. Como se a salvação dependesse de nossas atitudes, se dependesse de nossas obras, né? E aí nós vemos que se dependesse de nossas obras, não seria graça. Uma graça que depende de obra já não é graça, deixa de ser graça, né? No livro de Romanos, o capítulo 11, versículo 6 diz assim: Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então nós vemos que, assim como existiu no primeiro século, na mal compreensão de transição entre lei e graça, hoje também existe essa mal compreensão, vamos dizer assim, de compreender o que é graça, né? A graça salvadora na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E existem muitos grupos judaizantes, existem muitos grupos legalistas que impõem sobre os seus membros, sobre essas pessoas, regras que pode fazer a pessoa ficar constrangida. Se não praticar aquilo, a pessoa não pode se salvar. Mas não é isto que a graça do Senhor Jesus oferece para os pecadores. A salvação é gratuita, como diz no livro de Apocalipse: quem tem sede, tome de graça da água da vida. E não tem uma imposição: se você não praticar, você não pode se salvar. É apenas crer. Capítulo 6, versículo 47 do livro de João, lá diz o Senhor Jesus falando: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então é crer somente, será salvo. É isto que diz na própria Escritura, no capítulo 16, versículo 33, se não me foge a memória, do livro de Atos dos Apóstolos. Que o Paulo falou para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Apenas isto. Agora,
as boas obras não é para salvar. As boas obras é o resultado de uma pessoa salva. Temos que entender essa questão. Um abraço e tenha um ótimo domingo, um ótimo final de semana para você e para a sua família. Falou!